Bom dia, que a paz do Senhor esteja na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, amém? Que Deus o acompanhe no caminho de hoje, no caminho que vai para o trabalho, quem está indo para o trabalho agora, Deus acompanhe, amém? E seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville, Igreja Evangélica de Jesus para as Nações, uma igreja para você fazer parte, não somente participar, não somente frequentar. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então, hoje a palavra é a continuação da de terça-feira, que é Viva em um Novo Nível. Amém? Mas antes eu quero dar aqui alguns recados sobre os nossos cultos, que nós teremos os próximos cultos, que serão no sábado, às 19 horas, que é da Nação Jovem, e domingo, 9 horas, o culto profético. Amém? E o endereço da igreja fica lá na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus, aleluia! Nós esperamos você lá. E mesmo que você não consiga chegar lá, nós temos os nossos canais do YouTube, que é IEJN Alphaville e do Profeta Vinícius Iracete. Amém? Geralmente os cultos são ministrados na IEJN Alphaville, no canal são transmitidos no canal da IEJN Alphaville, somente no domingo, que é do Vinícius Iracete. Amém? Graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Então vamos para a palavra, que é 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Glória a Deus. E aí tem mais uma palavra aqui também, ó. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E em Romanos 12,2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus por essas palavras aqui. Então, nós vemos aqui nessas palavras que é necessário mudar. Igual aqui em 2 Coríntios 5,17, que diz que quando nós estamos em Cristo, nova criação é. Então, as coisas antigas se passaram, eis que vem coisas novas. Então, o que acontece? Não adianta a gente somente se converter e estarmos em Cristo e achar que tá tudo bem, e a mente continuar do mesmo jeito. Amém? A mente continuar de escassez, a mente continuar achando que está vivendo as coisas do mundo. Não, nós moramos neste mundo. Quem é crente, quem é cristão, quem é em Cristo está. Nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Coloca isso na sua cabeça. Amém? Nós temos que viver com a mente de Cristo, porque é necessário mudar. Não adianta somente se converter a Cristo. É necessário mudança, pois na mente nós precisamos mudar. Porque se não houver essa mudança, vai ficar limitado, vai viver na necessidade, vai viver na escassez do mesmo jeito. Por isso que tem muita pessoa, muito evangélico, muito crente, que vive na escassez, que acha que aquilo ali tá bom e ele tá sendo egoísta, porque ele tem que pedir abundância para o Senhor para ajudar. Aí as pessoas vêm, eu tenho que ser fiel no pouco, eu tenho que ajudar com pouco para que Deus me coloque muito. Mas então, só que nem sempre, como é que nós vamos tirar da gente, da nossa boca, para dar pro próximo? Deus não quer isso, que você faz isso. Ele não quer que você faça isso. Ele quer que você tenha em abundância para você poder ajudar as pessoas. Amém?
Porque ele não quer que você tire da sua boca, dos seus filhos, para você dar para outras pessoas. Porque que vai resolver isso aí? É igual um ditado popular que fala aqui no mundo, que é descobrir um santo para cobrir outro, é o que dizem por aí. Entendeu? Então, ou seja, você tira de você, das suas necessidades, para que você possa dar para outra pessoa. E não pode, Deus não quer isso de você, Ele não quer esse sacrifício seu. Ele quer te dar em abundância para que você prospere, para que você dê para outras pessoas. Amém? É claro que com um pouco que a gente tem, é óbvio que a gente procura ajudar as pessoas. Isso é natural, certo? Com um pouco que a gente tem. Só que não é só o pouco que Deus quer. O pouco que Deus quer, Ele quer mais para você, para que você dê mais para as pessoas. Que você não dê só o pouco para as pessoas. Entendem? Porque o Senhor, Ele não quer que você seja limitado. Ele quer que você seja ilimitado. Porque nós devemos pensar como Jesus. Amém? Como Jesus lá Desculpa. Jesus naquele milagre dos pães, ele não colocou de 5 pães e 2 peixes, ele não transformou alimentou 5.000 pessoas. E depois não sobrou 12 cestos. Então, é isso. Amém? É isso que Jesus está ensinando aqui. Glória a Deus. Porque a nossa fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E quando nós colocamos a nossa fé em ação, então, a nossa fé, quando nós somos convertidos novos, é uma fé de pedir. Eu creio que Deus vai me dar. Eu creio que o Senhor vai me dar. Senhor, me dá isso. Senhor, eu peço isso. Senhor, me dá saúde. Senhor, me dá aquilo. Então, é uma fé inicial que tudo nós pedimos, mas não está errado. Amém? Porque nós devemos pedir. Porque ainda nós não temos o conhecimento, não temos a sabedoria do Senhor. Então, tudo nós pedimos. Mas na medida que você vai caminhando com Deus, e você vai tendo a intimidade com Deus, e você vai crendo, e você vai orando, e você vai meditando na sua palavra, entendendo o que Ele quer na sua palavra, porque não adianta você só ser crente, mas você não ler a Bíblia, que isso acontece muito, né? As pessoas geralmente só abrem a Bíblia lá na igreja, certo? E não lê em casa, não procura entender, porque a caminhada com Deus não é só na igreja, a caminhada com Deus é em casa também. Porque o Senhor, Ele não quer ver você adorando Ele no culto, Ele quer ver você na segunda-feira. O que você vai fazer? Se você vai seguir os princípios da Bíblia, você sabe quais são os princípios da Bíblia para você seguir? Ou vai seguir conforme o mundão quer? Entende? Então, isso é a mudança de mentalidade. Amém? É começar a ler a palavra. Quando você começar a ler a palavra, sua mente vai mudar. Amém? Pode ter certeza disso. Mas quando mudamos o nível de fé, como já não pedimos mais, nós invocamos o poder do Senhor nas nossas vidas. Por isso que eu estou falando. Nós declaramos, nós decretamos, nós invocamos o poder do Senhor. E isso está escrito, inclusive no Salmo 91. Nós clamaremos, nós invocaremos e o Senhor nos responderá. Amém? Então, ou seja, porque enquanto a gente ficar com a mentalidade de pedinte, de escassez, de necessidade, a gente vai continuar com essa mentalidade. Então, nem sempre tudo Deus vai dar, porque nós temos que fazer a nossa parte. Entendeu? Porque Ele vai te dar até um certo tempo.
entendeu? Mas o que nós temos que fazer é como Jesus fazia, entendeu? Enquanto eu escrevi essa palavra aqui, o Espírito Santo ministrou muito forte em mim, falando assim que quando Jesus esteve aqui na Terra, o que ele fazia sobre as obras que ele fez, a curar o paralítico, transformar, multiplicar os pães e os peixes, quando eles foram ver quando Jesus ia lá para salvar o gadareno, o rapaz lá em Gadara, ele repreendeu a tempestade. Então, todas essas coisas que o Senhor Jesus fez, era porque ele queria que nós fizéssemos, que os discípulos fizessem. Só que não é só os discípulos, que os discípulos são homens. Homens o quê? Pecadores, assim como nós. Amém? Então, se ele estava mostrando ali que com o poder de Deus, porque não é nada para honra e glória dele, e isso ele falou muitas vezes, é para honra e glória do Senhor, Pai. Tudo que ele fez ali era para ensinar para a gente que nós temos esse poder de fazer isso também. O poder da multiplicação do seu salário, o poder da multiplicação da sua saúde. Não aceitar os problemas, não aceitar uma doença, não aceitar nada. Entendeu? Declarar em nome de Jesus que a situação vai mudar nesse lugar. Amém? Então, o que ele fez aqui nessa terra foi um ensinamento. Tanto é que todos chamam ele de mestre. Só que o ensinamento não é só da palavra, porque ele também ensinava a palavra. Amém? Ele colocava a palavra como que era para eles servirem, porque o que eles entenderam da palavra do Antigo Testamento é uma coisa, mas na verdade não existe aplicação. Eles têm aquela questão da lei, mas não servir, mas fazer tudo ao contrário. Amém? Eles sabem que tem que fazer, mas eles faziam o contrário. Então, o que adiantava isso? Nada. Eles não aplicavam a lei. Então, Jesus veio para renovar, para mostrar, para abrir a mente, mas muita gente não quis. E para mostrar e para abrir a mente que a gente tem o mesmo poder dele. Que não são algumas pessoas. Amém? Todos têm o mesmo direito. Porém, se você quiser. Entendeu? Por que muita gente não quer? Porque muita gente acha que é uma sobrecarga. Que servir ao Senhor Jesus é uma sobrecarga. Muito pelo contrário, você servir ao inimigo, servir a este mundo é muito pior. Porque a carga é muito pesada. Se você servir a Jesus, você não vai ter sobrecarga. Amém? Porque servir a Jesus não é ficar enfiado na igreja. Entende? Porque não adianta nada você ficar enfiado na igreja e não cuidar da sua família. Eu aprendi isso no curso da maturidade lá. O que adianta você ficar na igreja, enfiado na igreja, mas não cuida da sua família? Então, porque primeira coisa é Deus, sua família, e seu trabalho, e seu propósito. Entendeu? Tudo tem uma ordem. Então, primeiro é Deus, tudo é Deus. Primeiro é Deus, a primeira hora do seu dia tem que ser de Deus. Depois da sua família. Entendeu? Então, essas são as ordens corretas. Por isso que o que acontece? Depois disso tudo, quando você entender que lá na sua mente você tem que mudar, porque nós temos que invocar o poder de Deus, então tudo vai começar a mudar, porque você vai começar a dar ordem para os problemas e os problemas vão embora. Em nome de Jesus, entendeu?
Você não vai dar ordem para Deus, você vai dar ordem para os problemas, não entenda, não inverte as coisas, entendeu? Para Deus a gente não dá ordem nenhuma, a gente tem que fazer tudo para a honra e glória dele, como Jesus fazia, amém? E aí essa forma de mentalidade, quando você começa a mudar de mentalidade, da necessidade para a abundância, da dependência, nós temos que ter dependência ao Senhor e não de homens, e não de situações, e não de circunstâncias, entendeu? E depender de Deus, somente dele. E usufruir da autoridade que ele nos deu, aí você vai começar a entender que todas as coisas, entendeu? Que nós fazemos aqui, tudo que Deus nos dá é para nosso bem. Está escrito na palavra, entendeu? Porque lá em Gênesis, Deus deu o poder ao homem quando ele criou o homem para governar sobre tudo aqui nessa terra. Mas o que ele fez? Ele deu para o inimigo. E Jesus recuperou isso com o sacrifício dele na cruz. Amém? E aí o que acontece? E ele nos deu autoridade. Ele nos deu autoridade. E se ele nos deu autoridade, se Deus deu autoridade para Adão, para governar lá em Gênesis, mas ele foi fraco, entendeu? Ele destruiu o mundo. E Jesus salvou o mundo com o sacrifício dele na cruz. Amém? Então, por isso que nós temos que usar a autoridade que Deus nos deu. Deus nos deu. Porque quando nós temos a salvação, a gente não tem só a salvação, a gente tem a autoridade. Amém? E, portanto, nós temos que entender que Jesus, quando esteve, como eu já falei, quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele nos ensinou como nós deveríamos fazer. E muita gente não entende isso. Muita gente só vê isso como um sacrifício do Senhor. Ah, como é só Deus, é o poder de Deus. Não. Ele estava fazendo isso para mostrar que a gente tem o poder para fazer isso também. Entendeu? Porque Deus colocou o homem aqui na terra para isso, para governar. E não para ficar submerso, ficar submisso a qualquer coisa, ao inimigo, a qualquer situação. Amém? Então, em que devemos invocar o poder de Deus para multiplicar tudo em nossa vida. E não somente para nós, para compartilhar também. Porque, como eu já disse, Deus não quer que você seja egoísta. Ele não quer que você só queira para você, só para suprir as suas necessidades. Você tem que compartilhar com os outros também. Amém? Você tem que ajudar o próximo, tem que ajudar as pessoas. Você tem que ser um canal de bênção na vida das pessoas. Amém? E fazendo isso nunca vai faltar. Pode ter certeza. Pode ter certeza, porque primeiro você busque o reino de Deus para depois e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Amém? E essa é a palavra do Senhor. Então, nós temos que quando nós estamos conectados com Deus, não é uma fé rasa, é uma fé que você crê, assim como Paulo tinha. Amém? Você, nada lhe faltará. Nada lhe faltará. Pode ter certeza disso. E aqui fica essa palavra para você e eu espero que você entenda que você, cristão, você tem o poder de multiplicar as coisas na sua vida. Você tem que se firmar com Deus. Mas você tem que ser conectado com Deus. Você tem que conhecer verdadeiramente o que Deus pensa sobre você e o que Deus é na sua vida. Amém? E o que realmente Deus é. Entendeu? Então, leia a palavra. E você que não é cristão ainda, chame por Jesus aonde você estiver, que você vai ser salvo. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. E a minha oração de hoje é:
Senhor Deus Pai misericordioso, que o Senhor derrame sua misericórdia no dia de hoje, porque o Senhor disse na sua palavra que o Senhor renova a sua misericórdia todas as manhãs. E o Senhor dê misericórdia a todas essas pessoas que ainda não são salvas. E aquelas que são salvas, porém, elas não têm uma conexão com o Senhor, que elas venham a ter experiências com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E aquelas que não são salvas, que invoquem o nome do Senhor Jesus, aonde ela estiver agora. E que ela venha ser também o vaso do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Amém e amém. Aí fica essa palavra aqui para você hoje. Eu espero que você tenha gostado. Curta, compartilha e me segue nas redes sociais para que as redes entendam que você gostou e que ela entregue para mais pessoas, porque esse é o nosso objetivo da célula digital. Amém? É esse minha missão aqui, entregar a palavra para você, entregar a mensagem para você, mudar a sua realidade, mudar a sua mente. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Amém. Que a paz esteja na sua casa, na sua vida. Bom fim de semana e que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.